meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter o quê? O 14º CD de piadas do humorista Thiago Dias. Então antes de mais nada eu quero pedir pra você clicar aqui do lado pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, clica no botão do gostei e depois que você fez isso, meu amigo, é só assistir o vídeo completo agora com quase 2 horas de piadas, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe, assiste o vídeo inteiro. E não se esqueça de clicar no gostei, hein? Um abraço, Deus te abençoe, fui! O pai observa o filho consertando um carrinho de madeira e diz: Filho, quando você crescer eu gostaria que você estudasse teologia para se tornar um pastor de igreja. O filho olha para o pai e diz: Pai, eu nasci para ser marceneiro e não mercenário. O jovem passa na frente da igreja e conta para o pastor: Pastor, eu tô procurando uma namorada e não consigo. Então o pastor lhe disse: Tenha calma, meu filho, que a vitória já é sua. E o jovem responde: Poxa, pastor, não dá para arrumar outra não? A vitória é tão feinha. Certo dia, um amigo de Paulo lhe contou que a sua mulher estava lhe traindo com um homem todo de terno, que parecia um advogado e que saía todo dia da sua casa. Paulo então disse que ia se esconder para pegá-lo no flagra. Pela madrugada, um pastor todo arrumado de terno vinha passando pela rua. E Paulo então saiu de trás de um poste e se preparou para dar um murro e perguntou: De onde é que você veio, rapaz? E o pastor respondeu: Eu venho da casa do Senhor. E Paulo desceu no bufete. Um pastor tradicional e um pastor pentecostal foram evangelizar, de porta em porta. Chegando em uma das casas, um cachorro pitbull veio na direção deles, latindo muito. E o pastor pentecostal gritou: Tá amarrado! Já correndo, o pastor tradicional gritou: Amarrado tá é sua cara, ele tá é solto. Um pastor é chamado para orar no velório da sogra. Chegando lá, ele levanta as mãos para o alto e diz: Deus, receba a minha sogra aí no céu com a mesma alegria que eu me despeço dela aqui na terra, Senhor. Um pastor sai de férias com a sua família para a praia. Lá ele estava correndo na praia quando chega um conhecido e disse: Ei, pastor, cuidado, viu? Que o diabo não tira férias não, viu? E o pastor responde: É, meu filho, ele não tira mesmo não. Tanto que enviou você aqui para me atribular. Um bêbado entra numa igreja e escuta o pastor falando: Sai, Satanás, sai! O bêbado se irrita e diz: Eu já tô indo embora e não volto mais. Dois pastores estão perdidos e um deles pergunta para um homem que visivelmente estava bêbado: Com licença, o senhor sabe me informar onde é que fica a farmácia? E o bêbado explica: É claro, ela fica ali na esquina, virando à direita. Os pastores agradecem, começam a seguir o caminho, mas um pergunta ao outro: Será que não deveríamos ajudar aquele pobre homem que tomou o caminho da bebida? E o outro pastor responde: É verdade, temos o dever de ensinar a palavra do Senhor e ajudar aquele homem. Eles voltam até o bêbado e perguntam: Moço, você gostaria que te ensinássemos o caminho de Deus? E o bêbado responde: Você não sabe nem o caminho da farmácia, imagine o caminho de Deus. Um pastor está pregando na praça pública dizendo: Você tem que sair, demônio! Sai, demônio! E um bêbado responde: Não saia não, viu? Que a praça é pública. O pastor evangélico discute com o bêbado: Você sabia que a cerveja é um veneno, meu irmão? Isso é conversa, pastor. A água já matou muito mais gente. O quê? Você tá ficando maluco? Onde é que a água já matou alguém? Não? Você sabe quantas pessoas morreram no dilúvio? Um
pastor prega ao ar livre: meus irmãos, Jesus virá para salvar a humanidade. E o bêbado grita: que conversa é essa? Vem nada. E o pastor se irritando: meus irmãos, não leve a sério esse alcoólatra, irmãos. Ele está possuído pelo demônio, mas Jesus virá. Eu garanto que Jesus virá. Que coisa nenhuma. Não deem ouvidos, irmãos. Ele está escravizado pelo álcool. Jesus virá salvar a humanidade. Vem nada, homem. Isso é conversa desse pastor fajuto. O pastor irritado disse: eu vou chamar o guarda. E o bêbado emendou: vixe, deixa eu ir embora que isso aí já chega batendo. Um padre, um pastor e um rabino estavam conversando sobre vários assuntos. Numa determinada hora, eles começaram a conversar sobre dízimos. E o padre comenta: meus irmãos, na minha igreja eu faço o seguinte: eu faço um círculo no chão e jogo o dinheiro para cima. O que cai dentro do círculo é da igreja. O que cai fora é todo meu. Então foi a vez do pastor: eu uso o mesmo método, porém o que cai dentro é todo meu. Então foi a vez do rabino: eu jogo tudo pra cima. O que Deus pegar lá em cima é dele. O que cair é todo meu. Um rabino, um pastor e um padre estão tentando achar a solução para acabar com os pombos que estão tomando conta dos telhados dos seus locais de pregação. Cada um tem uma proposta. E o rabino diz: é preciso espantá-los com fumaça, ou então afugentá-los, como fazem os camponeses. E o pastor propõe: eu tentaria o trigo envenenado. O padre olha para os dois com a cara triste e diz: olhem, meus irmãos, eu acho que tem um jeito muito mais simples. Basta batizá-los e dar-lhe a primeira Eucaristia, que depois eles nunca mais voltam. O rebelde filho daquele pastor dedicado acaba de completar 18 anos e vai conversar com o pai. Sabe, papai, hoje eu me matriculei numa autoescola. Assim que eu terminar de tirar a carteira de motorista, o senhor me empresta o seu carro nos finais de semana? E o pai lhe respondeu: vamos fazer o seguinte, meu filho. Se você passar no vestibular, não faltar nenhum culto aos domingos e cortar os cabelos, eu vou deixar você usar o meu carro. O garoto, todo empolgado, no mês seguinte, tudo que fazia era estudar e orar. Assim que saiu a lista dos aprovados no vestibular, ele foi procurar o pai. Parabéns, estou muito orgulhoso de você, meu filho. Não faltou nenhum culto e ainda passou no vestibular. Só não cortou os cabelos, né? Sabe o que é, papai? Eu estava pensando. Moisés tinha os cabelos compridos. Abraão tinha os cabelos compridos. Até Jesus tinha os cabelos compridos, pai. Por que é que eu tenho que cortar? É, meu filho, você está certíssimo. Todos eles tinham o cabelo comprido. Inclusive, só andavam a pé. Um pastor todo dia saía de casa e só voltava para casa tarde da noite. Um dia sua mãe lhe disse: meu filho, tome cuidado, é muito perigoso você vir toda noite sozinho para casa. Não, mas não tem problema não. Até que um certo dia, quando ele vinha voltando para casa, deparou-se com a onça, que logo começou a correr atrás dele. Ele corria e a onça atrás. Quando ele viu que não tinha mais solução, se ajoelhou no chão e começou a orar. A onça aproximou-se dele, se ajoelhou também e começou a orar de lado. E ele perguntou: você é crente, é? E a onça respondeu: não, eu só tô agradecendo por mais uma refeição. O templo todo lotado, o pastor ordena: meus irmãos, quem quer ir para o céu, levante a mão. Todo mundo levantou, menos um bêbado que estava sentado lá no fundo. Então o pastor lhe perguntou: o senhor aí atrás não quer ir para o céu quando morrer? E o bêbado respondeu: ah, quando morrer eu quero. Eu pensei que você estava fazendo uma caravana pra gente ir agora. Durante o jantar, o garoto pergunta pra sua mãe: mamãe, por que é que o papai é careca, hein? Ô, meu filho, é porque ele tem muitas coisas pra pensar e é muito inteligente. Ah, entendi. Mamãe, e por que é que a senhora tem tanto cabelo, hein? Cala a boca e coma logo essa sopa, menino.
O garoto estava olhando as fotos da família e pergunta à sua mãe: Mãe, quem é esse moço aqui ao lado da senhora na praia? Esse com cabelo comprido todo atleta. É seu pai, meu filho. O menino estranha e pergunta: Mas então quem é aquele velho gordo e careca que mora aqui com a gente? Altas horas da madrugada, a menina acorda e vê a mãe sentada no sofá. Mamãe, perdi o sono. Me conta uma historinha. Não, filhinha. Senta aqui e espere que seu pai vai lhe contar. Assim que ele chegar, ele vai ter que contar uma historinha pra você e outra pra mim. Os dois irmãos viviam brigando. Minha barba era igual à sua. Um dia eu percebi o quanto ela era ridícula e cortei. Então o outro emendou: E a minha cara era igual à sua. Como eu não podia cortar, aí eu deixei a barba crescer. Na véspera de Natal, a mãe pergunta para sua filha de 7 anos: Filha, o que você gostaria de ganhar de presente de Natal? Um preservativo, mamãe. Um preservativo, minha filha? É que eu já tenho 5 bonecas e eu não quero ter mais nenhuma. Um menino chegou em casa e falou pra sua mãe: Mamãe, na escola todo mundo tá me chamando de mentiroso. E a mãe respondeu: Cala a boca, seu sem vergonha. Nem pra escola você vai ainda. Enquanto o filho brinca, ele engole uma moeda de 10 centavos. E a mãe fala pro pai: Olha, meu amor, vamos no médico. O Júnior comeu uma moeda de 10 centavos. Eu mesmo não vou levar ele, não. Por quê, querido? Eu vou pagar 100 reais pro médico recuperar uma moeda de 10 centavos? Você é doida? O filho, precisando de dinheiro, chega até o pai que vivia viajando a trabalho e diz: Pai, se o senhor me der 50 reais, eu te conto o que é que o leiteiro fala pra mamãe todo dia. O pai ciumento diz preocupado: O quê? O que é que ele diz pra sua mãe? Só digo se o senhor me der 50 reais. Diz o filho chantageando o pai. O pai ciumento e curioso tira rapidamente 50 reais do bolso e dá ao seu filho perguntando apavoradamente: Agora me diga, o que é que aquele leiteiro safado fala pra sua mãe todo dia? O menino, já com dinheiro na mão, responde: Olha o leite! O menino só ficava na parede de casa, fazendo vrum, vrum, vrum. Até que um dia a mãe dele chegou pra ele e disse: Menino, você é maluco, é? E o menino respondeu: Não, mãe, eu sou um Fusca. O garotinho chega correndo da escola e vai logo contando a novidade pro pai. Papai, hoje a professora pediu pra gente escrever sobre os nossos heróis, nossos modelos de vidas, e eu escrevi sobre você. Verdade, meu filho? Nossa, eu não sabia que você me admirava tanto. Diz o pai comovido. Não é bem assim não, pai. É porque eu não sabia escrever Arnold Schwarzenegger. Um jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a mãe para dar um passeio pela primeira vez. O filho ia todo falante e a mãe toda monossilábica. Quando chegaram em casa, a mãe saltou do carro e disse: Muito obrigada. De nada, mamãe. Quando a senhora precisar, é só chamar. Eu não tô falando com você não, querido, e sim com o bom Deus. Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha: Divirta-se, filha, mas comporte-se bem, viu? Oxe, mamãe, ou é uma coisa ou outra. Dois irmãos muito diplomatas e educados no auge de uma discussão. Então o primeiro começou: Sabe, mano, eu não sei porque você é tão prepotente. Um dia você vai morrer, vai ser enterrado numa cova muito funda, vai ficar coberto de terra, vai nascer grama sobre você e virar uma vaquinha. Comerá a grama e fará cocô. Eu vou ficar olhando para o cocô da vaca e pensar: Puxa, mano, como você mudou. Sabe, meu irmão, eu também não sei porque você é tão prepotente. Um dia você vai morrer, vai ser enterrado numa cova muito funda, vai ficar coberto de terra, vai nascer grama sobre você e virar uma vaquinha. Comerá a grama e fará cocô. Eu vou ficar olhando pro cocô da vaca e pensar: Puxa, mano, você não mudou foi nada.
O filho pergunta ao pai: Papai, peido pesa? É claro que não, meu filho. Vixe, então eu caguei. O garoto chega da escola e vai logo perguntando ao pai: Papai, o senhor sabe escrever no escuro? Não, meu filho. Por quê? É que eu queria que o senhor assinasse meu boletim. A filha de pais separados fez 21 anos e o pai estava todo feliz por emitir o último cheque de pensão que paga a ex-mulher. Então ele encontra com a filha, faz o cheque e pede para que ela lhe conte a cara que a sua mãe vai fazer, ao dizer que é o último cheque que ela verá da parte dele. A filha entrega o cheque para a mãe e volta para casa do pai para lhe dar a resposta. Diga, minha filha, qual foi a reação dela? Diga. Ah, ela mandou dizer que o senhor na verdade não era meu pai. O entregador foi deixar uma televisão numa casa e o menininho diz: Oba, uma TV nova. Foi o pai que comprou, não foi, mãe? E a mãe do menino responde: Deixa de ser besta, menino. Fui eu que comprei. Se fosse esperar pelo teu pai, nem você tinha nascido. O pai disse para o filho: Meu filho, olha, você vai entrar nesse ônibus e você diga que você tem 9 anos, tá certo? Mas por que, papai? Eu não tenho 10? Sim, mas se você falar que tem 10 anos, eu vou ter que pagar a sua passagem. O ônibus chega, eles entram e o cobrador pergunta para o menino: Quantos anos você tem, garoto? Eu tenho 9, moço. E quando é que você vai fazer 10? Quando eu descer desse ônibus. O sujeito tinha um filho do qual se orgulhava muito, mas chegou um dia que ele saiu de casa. O pai, coitado, ficou arrasado porque o filho foi embora, mas sempre esperava ele voltar. Ele escolheu um porco e começou a engordá-lo para assar no dia que o filho voltasse. Certo dia, o filho pródigo estava de volta. Foi aquela festa, mas durante a algazarra, o porco acabou indo embora. Passaram-se uns dias e eles continuaram a esperar o porco voltar. Até que um certo dia, o porco apareceu. E foi aquela farra. Para comemorar a volta do porco, eles assaram o filho pródigo. O garoto chega da escola e vai direto pra geladeira e pega um sorvete. Sua mãe entra na cozinha e dá uma bronca. Nada disso, viu, bonitinho? Isso não é hora de tomar sorvete. Está quase na hora do almoço. Vá lá pra fora brincar. Mas mamãe, não tem ninguém pra brincar comigo. A mãe entra no jogo dele e diz: Tá bom, então eu vou brincar com você. De que é que nós vamos brincar? Eu quero brincar de papai e mamãe. Tentando não mostrar surpresa, ela responde: Tá certo, e o que é que eu devo fazer? Vá pro quarto e deite-se. Pensando que vai ser bem fácil controlar a situação, a mãe sobe as escadas. O menino vai até um quartinho, pega o chapéu do pai e encontra um toco de cigarro no cinzeiro e coloca no canto da boca. Sobe as escadas e vai até o quarto da mãe. A mãe levanta a cabeça e pergunta: E o que é que eu faço agora? Com um jeito todo autoritário, o menino diz: Desça as escadas e vá dar sorvete ao garoto. Um garoto vai com a sua mãe ao shopping. Depois de caminharem um pouco, ele fica com vontade de ir no banheiro e grita bem alto: Mãe, eu quero mijar! A mãe, constrangida, leva o menino até o banheiro. Quando ele sai, ela lhe diz: Meu filho, quando você sentir vontade de fazer xixi, diga que quer cantar. Assim a mamãe não passa vergonha, tá? O menino, sem questionar, aceita o que a mãe lhe propõe. Então, toda vez que vão ao shopping, passa a dizer à sua mãe que quer cantar. Certo dia, o garoto vai passar um final de semana na casa do avô. Como o avô era viúvo, os dois dormiram juntos na mesma cama. No meio da noite, ele levanta e acorda o vovô. Vô, eu quero cantar. O vô, sem saber do que se tratava, responde: Não, meu filho, você vai acordar a vizinhança. O menino deixa passar uns 20 minutos e diz novamente: Vô, eu preciso cantar, vô. Não, meu netinho, amanhã você acorda cedinho e canta pra todo mundo ouvir. Passaram-se mais 5 minutos e o menino não aguenta mais. Por favor, vô, deixa eu cantar, eu não aguento mais não, vô, eu preciso cantar. E o avô, já cansado das reclamações do netinho, diz: Tá bom, meu filho, então cante bem baixinho aqui no meu ouvido.
Para acabar com as discussões sobre qual era a melhor polícia do mundo, foi realizada uma competição com o FBI, a Scotland Yard e uma seleção de PMs do Rio de Janeiro e São Paulo. O teste era o seguinte: os organizadores soltariam um coelho na floresta e a polícia que achasse o bicho mais rapidamente ganhava. O FBI foi o primeiro, usando fotos de satélite, análise de DNA dos pelos encontrados, helicópteros, etc. O coelho foi encontrado em 3 horas e 14 minutos. Então foi a vez da Scotland Yard. Usando analistas de comportamento, psicólogos, estudiosos da espécie dos coelhos e cenouras com soníferos, eles capturaram o coelho em 1 hora e 30 minutos. O FBI ficou arrasado. Então finalmente foi a vez da nossa PM. Com uma Veraneio 74 com porta-malas amarrado por uma corda, 5 homens com o corpo para fora do carro batendo nas portas em velocidade. Eles adentraram na floresta. Voltaram em 23 minutos. Deixando todos muito impressionados. Então eles abriram o porta-malas do camburão, desamarrando a corda, é claro, e dentro estava um gambá, todo encolhido, cheio de hematoma, gritando: "Eu sou um coelho! Eu sou um coelho! Eu juro que eu sou um coelho!" Um brasileiro e um americano conversavam. No meu país, existe uma máquina tão perfeita que, introduzindo farinha de trigo e água de um lado, saem pães quentinhos do outro, em poucos segundos. O brasileiro, querendo contar vantagem, disse: "Ah, meu amigo, isso não é nada não. No meu país foi inventada uma máquina de fabricar bebida que é incrível. Você coloca cana de açúcar de um lado e do outro lado já sai um bêbado sendo segurado por 2 policiais." A polícia rodoviária para o motorista na estrada. Meu chapa, você vai ser multado por excesso de velocidade, viu? Eu? Mas eu tava tão devagar, seu guarda. O radar está dizendo outra coisa, viu? Ah, é? E o que é que o radar tá dizendo? Bom, ele tá dizendo que o senhor estava a R$150 por hora, mas eu vou deixar por 50. A garota tinha ido para o aniversário e voltou para casa às 6 da manhã. Tirou os sapatos para não fazer barulho, mas deu de cara com a mãe, que esperava ela preocupada. "Minha filha, onde é que você tava, minha filha? Eu liguei pra todo mundo, pros seus amigos, pros seus colegas. Eu tava quase ligando pra polícia. Por que você demorou tanto, minha filha?" "Ai, mamãe, você não vai acreditar, mas eu estava saindo da festa quando apareceu um homem lindo, elegante, todo perfumado, me agarrou e disse: 'ou dá ou morre.'" "Meu Deus do céu!" exclamou a mãe enquanto se benzia. "E o que foi que você fez, minha filha?" "É claro que eu morri, né, mãe?" Um sujeito está voltando para casa, dirigindo acima da velocidade permitida. Olhando pelo retrovisor, ele vê um carro de polícia buzinando, com um guarda fazendo gestos obrigando ele a parar. Então ele pensou: "Eu corro mais do que ele." E pisou fundo no acelerador. O carro dá uma arrancada e a polícia segue numa corrida desenfreada. 100, 120, 140, 160 km por hora. Quando o velocímetro chega a 180 e a polícia continua atrás dele, o sujeito desiste e encosta. O guarda chega na janela e diz: "Olha, eu tive um dia cansativo hoje e eu só quero ir pra casa. Me dê uma boa desculpa e eu deixo você ir embora." O sujeito pensa por um momento e diz: "Olhe, seu guarda, há 3 semanas minha mulher fugiu com um policial. Quando eu vi o seu carro no retrovisor, eu pensei que fosse o senhor que tava querendo me devolver ela." Dois amigos estavam usando drogas e foram pegos pela polícia. No dia do julgamento, o juiz estava de bom humor e disse: "Olha, vocês parecem ser boas pessoas, por isso eu lhes darei uma segunda chance. Ao invés de irem pra cadeia, vocês terão que mostrar para as pessoas os terríveis males das drogas e convencê-las a largá-las. Compareçam no tribunal daqui a uma semana, pois eu quero saber quantas pessoas vocês convenceram." Na semana seguinte, os dois voltaram e o juiz perguntou para o primeiro homem: "E aí, como é que foi a sua semana, rapaz?" Seu meritíssimo, eu convenci 17 pessoas a parar de consumir drogas, pra sempre." 17 pessoas? Nossa, que maravilha. E o que foi que você disse pra elas? Eu usei um diagrama, meritíssimo. Eu desenhei 2 círculos, um pequeno e um grande.
Aí eu apontei pro círculo maior e disse: esse é o cérebro do tamanho normal. E apontando pro menor eu disse: esse é o cérebro depois das drogas. Olha, muito bem. Aplaudiu o juiz, virando-se para o outro sujeito. E você? Como é que foi sua semana? Ah, meritíssimo, eu convenci 234 pessoas. 234 pessoas? Uau, incrível! Como é que você conseguiu isso? Eu utilizei um método parecido com o do meu colega. Também desenhei 2 círculos, um pequeno e um grande. Eu apontei pro círculo menor e disse: olha, essa aqui é sua bunda, antes de entrar na prisão. Um advogado foi surpreendido por uma blitz em alta velocidade. O guarda chegou pra ele e disse: por favor, eu posso ver a sua habilitação? Eu não tenho não. Ela foi caçada na última blitz por ter estourado os pontos permitidos. Você não tem habilitação? Então me deixe ver o documento de propriedade do veículo. Também não tem não. O carro é roubado. Como é? O carro é roubado? Aliás, pensando melhor, quando eu fui guardar a arma no porta-luvas, lembro-me de ter visto uma pasta. Acredito que deve ser os documentos do carro. E você tem uma arma no seu porta-luvas? É claro, meu amigo. Eu tive que matar a dona do carro e jogar o corpo no porta-malas. Afinal, se não houvesse violência, seria só um furto e não um roubo. O guarda, desesperado, disse ao advogado: aguarde só um minuto aqui, cidadão. Nisso chamou o capitão pelo rádio, relatando todos os detalhes. O capitão enviou vários policiais em reforço ao local, os quais, ao chegarem, cercaram o carro com suas armas em punho. Exigiram que ele descesse do carro. Nisso chega o capitão ao advogado e diz: posso ver sua habilitação, cidadão? É claro que sim. Tá aqui. Esse veículo é seu? Sim, senhor. Aqui estão os documentos. Por gentileza, abra seu porta-luvas lentamente. O advogado, todo solícito, abriu o porta-luvas que estava vazio. O capitão então pediu para que ele abrisse o porta-malas do veículo, no qual também estava prontamente atendido. Onde se averigou, também está vazio. Então o capitão, indignado, disse ao advogado: eu não estou entendendo. O guarda que o abordou chegou para mim e disse que o senhor não tinha habilitação, que o carro era roubado, que o senhor estava armado e que ainda tinha um corpo no seu porta-malas. No que o advogado, com a cara de espanto, respondeu: mas olha que bicho mentiroso. Aposto que ele deve ter dito que eu vinha também em alta velocidade. Um brasileiro recém-chegado a Lisboa apresenta-se para responder a um anúncio de emprego. A certa altura da entrevista, o entrevistador comenta: para esse cargo é imprescindível uma pessoa bastante responsável. Então o senhor tá falando com a pessoa certa, cidadão? E quem poderia me dar as suas referências? A Polícia Federal. A Polícia Federal? Como assim? Bom, no desfalque do banco que eu trabalhava, eles disseram que o responsável era eu. Uma velha feia entra na delegacia. Eu vim dar uma queixa. Na porta da igreja tinha um homem exibicionista, nu debaixo de uma capa. Quando eu passei, ele abriu a capa. Vi que ele tinha um instrumento enorme e ele me disse: vamos fazer um amorzinho, beleza? Eu acho que ele está bêbado, ou então ele é doido. O policial levanta os olhos, vê a mulher, baixa os olhos novamente e diz: realmente a senhora tem razão. O motoqueiro está a 200 por hora na estrada, quando estoura o zíper da sua jaqueta. Para evitar o frio no peito, ele resolve vesti-la ao contrário. Após 2 quilômetros, a moto derrapa e ele voa para o meio do mato. Logo após, vem um carro com 2 portugueses, que vão socorrer o coitado. Em seguida, chega a polícia, que pergunta aos portugueses: então, meus amigos, ele morreu na hora? Não, ele morreu agora há pouco, quando tentávamos virar o pescoço dele para o lado certo. Um homem e uma mulher se envolveram num acidente de grandes proporções. Os carros são inteiramente destruídos, mas por sorte nenhum dos dois está ferido. Depois de conseguirem sair do que restou dos carros, a mulher diz: olha só, você é um homem e eu uma mulher, sairmos ilesos de um acidente desse só pode ser um sinal de Deus. Ele está nos dando uma oportunidade para nos conhecermos e ficarmos em paz para o resto da vida. Realmente eu concordo com isso mesmo. Isso deve ser um sinal divino.
divino. E a mulher continua: e olha só, outro milagre. Meu carro ficou totalmente destruído, mas essa garrafa de uísque aqui não quebrou. Deve ser outro sinal. Vamos beber e comemorar esta sorte. E ela entrega a garrafa ao homem. Ele concorda, abre a garrafa, toma uns goles diretamente no gargalo e devolve a garrafa à mulher. Ela pega, coloca a tampa de volta e devolve ao homem. Ele não entende o gesto e pergunta: e você não vai tomar nenhuma, não? Não, eu vou esperar aqui a polícia chegar com o bafômetro, que é melhor. Uma missão da máfia internacional deu errado e foram detidos em um presídio nos Estados Unidos. Um alemão, um brasileiro e um português. Vocês ficarão na solitária por 30 anos, disse o delegado em voz alta, e tem direito a um único pedido. Vamos, digam logo o que é que vocês querem, mas digam logo. Então o alemão disse: bem, eu quero ter uma biblioteca completa na minha cela. Eu não posso ficar sem estudar, sem pesquisar. O brasileiro foi o segundo a se pronunciar: eu mesmo quero a mulher mais gostosa na minha cela. Eu não posso ficar sem mulher. Eu quero um caminhão carregado de cigarros. Eu não posso ficar sem fumar. Os pedidos foram atendidos e as celas foram trancadas. E 30 anos depois, os policiais foram soltar os presidiários. Ao abrir a cela do alemão, eles viram ele, entretido nos livros, cercado de centenas de formulações e teses científicas. A segunda cela a ser aberta foi a do brasileiro, que estava relaxado, deitado no chão, cercado de filhos, e a mulher já estava grávida de novo. Quando abriram a última cela, eles encontraram os maços de cigarros, ainda fechado, e o português com cigarro na mão dizendo: fósforo, fósforo, pelo amor de Deus, alguém tem um palito de fósforo? Dois turistas andavam pelo Brasil e um deles disse: estamos no Rio Grande do Sul. Como é que você sabe, rapaz? É que eu tomei um chimarrão. Não, nós estamos em São Paulo. Como é que você sabe? É porque eu tomei uma xícara de café. Não, rapaz, nós estamos em Minas Gerais. Como é que você sabe, homem? É que eu tomei um copo de leite. Não, eu tô achando que a gente tá no Rio de Janeiro. E como é que você tem tanta certeza? É porque eu acabei de tomar uma bala perdida. Certo dia, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em um boteco haviam 4 caipiras jogando cartas. Quando de repente surge um carioca na sua linda picape. Ele entra na birosca, pede uma bebida e vai em direção aos caipiras que jogavam. Soca a mesa e diz: tá vendo aquela picape ali, compadre? Dentro dela tem um pitbull assassino. Um dos caipiras diz: uai, senhor, tenho nada com isso não, mas tem um culpado Tontonho aqui que tem um cachorro bravo. O carioca, ao ouvir, começa a rir e faz a seguinte proposta: eu pago R$1.000 por um, que o meu pitbull vai liquidar em 5 minutos esse cachorro aí. O caipira levanta e vai buscar o compadre Tontonho. De repente surge o compadre Tontonho cheio de cana com seu cachorro leproso e cheio de bicheiras. O carioca cai na gargalhada e zomba: é esse bichado aí que vai detonar o meu pitbull? O carioca pede ajuda de uns 10 caipiras para tirar o pitbull dele de dentro do carro. Quando todos estavam preparados para a grande briga, o compadre Tontonho disse pro seu cachorro: não vai me decepcionar não, viu, meu bichinho? Então soltaram o pitbull, que saiu em direção ao cachorro do compadre Tontonho, que continuava imóvel. Quando se aproximou para morder, levou uma patada e caiu duro. O carioca se aproximou do cão e falou: levanta, meu bichinho, levanta. E o compadre Tontonho respondeu: uai, é ruim, viu? Tá morto, senhor. Perplexo, o carioca quis comprar o cão, mas o compadre Tontonho disse que não estava à venda. O carioca perguntou qual era o seu pedigree e o compadre Tontonho, curioso, perguntou: o que é isso, homem? Homem, pelo amor de Deus, como é que você conseguiu esse cachorro? Ah, muito tempo atrás teve um circo aqui na cidade e quando o dono foi embora, ele me deu esse cachorro. Quando eu peguei ele tava todo cabeludo, eu tive que aparar os cabelos dele. Um português estava no ponto de ônibus e pediu uma informação a um carioca: olá, o senhor poderia me dizer qual ônibus eu pego para o Cristo Redentor? É claro, rapá. O ônibus é o 583. O português agradece. Depois de várias horas, o carioca, voltando do trabalho, passa pelo mesmo local. E lá estava o português. Espantado, ele pergunta: que isso, compadre? O ônibus não passou, não? Ora, pois, até agora não. Por enquanto só passaram 73.
Um cara com um jornal numa praça do Rio de Janeiro, lendo uma matéria, fala para o outro que está no mesmo banco: rapá, 9 em cada 10 cariocas já foram assaltados. Eu sou esse que ainda não foi. E o outro com um berro na mão disse: eras, meu irmão, eras. Manuel e seu amigo Carioca estavam terminando uma refeição em um restaurante, quando o Carioca se liga que esqueceu seu fio dental em casa. Preocupado, pois não usava palito de dentes, ele pergunta a Manuel: ô Manuel, tu usa fio dental? Ora, Carioca, é claro que não. Não sabes que tenho a bunda muito peluda? O Carioca encontra um amigo baiano na rua. Porra, pá, por que a tua perna tá inchada desse jeito, compadre? Oxe, eu tô com uma doença de família que é porreta. Primeiro incha uma perna, depois a outra. Aí depois começa a inchar os braços. Ixi, é ruim demais. Ué? E tu não viu quando começou a inchar uma perna não, rapá? Por que tu não vai logo no médico? Oxe, e eu sou besta, é? Eu tô esperando inchar tudo pra tratar tudo de uma vez só, véi. O nevoeiro lá de Petrópolis estava demais, e o motorista carioca não via nada. O negócio foi colar num carro de lá e ir seguindo as lanternas vermelhas. Entra numa rua, sai numa rua, entra aqui, sai acolá e o cara colado. De repente o carro da frente parou e eles quase batem. O motorista desceu do carro e foi berrando pro outro, que estava no maior espanto. Como é que o senhor para assim dessa maneira sem fazer sinal nenhum? E o motorista do carro da frente respondeu: e eu vou fazer sinal dentro da minha garagem? Estava um mineiro a andar com seu burrinho por uma das estradas de Minas Gerais. Num dado momento, para do lado do mineiro com seu burrinho uma Ferrari. E dentro dela um carioca muito esperto, que batendo no capô do carro diz: aqui tem 400 cavalos. Entra no carro e sai cantando pneus, deixando uma nuvem de poeira para o mineiro. Um pouco à frente, o carioca se distrai numa curva e embica sua Ferrari no ribeirão. Um pouco depois, o mineiro chega ao local. Vendo o carro com a frente dentro da água, ele pergunta: tá dando de beber pra tropa, moço? Em um ônibus que passava por Minas com destino ao Rio de Janeiro, entrou um caipira com 3 porcos a tiracolo. Um carioca gozador que estava sentado bem na frente resolveu tirar uma onda com o caipira. E aí, rapá? Levando os porquinhos pra passear, compadre? É, os bichinhos nunca viram o mar, né? Só. E esses bichinhos têm nome? Tem, sim, senhor. Essas duas aqui são fêmeas. Elas se chamam sua tia e sua avó. Ah, é? Então essa aqui deve ser sua mãe. Acertei? Não, essa aqui é macho. Chama seu pai. Sua mãe eu comi ontem. O carioca está andando pela praia de Ipanema quando encontra uma lâmpada mágica. Rapidamente ele esfrega e aparece um gênio. Olha só, compadre, é um gênio. Deixa eu pensar aqui nos meus 3 desejos. 3 desejos? Que 3 desejos, rapaz? Estamos em tempos de crise, meu amigo. Você só terá direito a um pedido. Só um? Ah, então eu quero $1 milhão. Tu é surdo, é, meu irmão? Eu falei que estamos em tempos de crise. Pede outra coisa aí, vai. Ah, então eu quero que acabe com a violência no Rio de Janeiro. Que não tenha mais nenhum assalto, nenhum arrastão, nenhuma bala perdida. Ah, esse é um desejo impossível. Peça outra coisa. Ah, então eu quero que o meu Botafogo seja campeão brasileiro. Como é que era? Bala perdida, o que mais? Tu tem um mapa do Rio aí? Que eu vou ver o que é que eu posso fazer por você. O carioca chegou em Lisboa e pediu uma informação. Aí, meu irmão, onde que tem um ponto de ônibus aqui pra eu pegar até a estação ferroviária pra ir pegar um trem? Cara, não chamamos de ponto de ônibus, chamamos de parada? Tudo bem, então onde é que tem uma parada de ônibus até a estação ferroviária pra eu pegar um trem? Cara, não chamamos de ônibus, chamamos de autobus. Ok, então onde é que tem uma parada de autobus para eu ir até a estação ferroviária para pegar um trem? Cara, não chamamos de estação ferroviária,
Chamamos de Gary? Legal. Então onde é que tem uma parada de autobus pra eu ir até o Gary para pegar um trem? Cara, não chamamos de trem? Chamamos de comboio. Caramba, tá bom. Então, meu irmão, como é que eu acho uma parada pra pegar um autobus para ir até o Gary para pegar o comboio? Não precisa, é aqui mesmo. Tá me tirando, meu irmão? Como é que você chama filho de uma mãe aqui em Portugal? Ora, pois, não chamamos. Eles vêm do Rio de Janeiro pela Varg com a camisa do Flamengo. Um mineirinho estava no Rio de Janeiro, abismado com as praias, pés descalços, sem camisa, aquele calção samba canção sem cueca por debaixo. E os cariocas zombando, contando piada de mineiro. O mineirinho olhou pro marzão e não se aguentou. Correu a toda velocidade e deu um mergulho. Deu cambalhota e tudo mais. Quando saiu, o calção de tecido fininho tava transparente e grudadinho na pele. Todo mundo na praia tava olhando pro tamanho do amigão que o mineiro tinha. O bicho tava bem pertinho do joelho. A turma nunca tinha visto algo igual. As mulheres com um sorrisão, os homens roxos de inveja, só tinha olhos pro bicho. O mineiro então percebeu a situação, ficou todo envergonhado e gritou: Que foi, uai? Vocês são bobão? Vão dizer que quando vocês pulam na água fria, o de vocês também não encolhe, não? Num pequeno vilarejo no meio de Minas Gerais, havia um armazém, cujo dono, seu Zé, se gabava por ter tudinho. Qualquer coisa que se pedia no balcão, ele tinha. Se não tinha, ele fazia questão de encomendar a qualquer custo, só para atender o cliente. Com isso, a fama dessa mercearia se espalhou por toda a região. E vinha gente de toda parte procurar coisas que não se achava nem na capital de Belo Horizonte. Sabendo disso, um carioca daqueles bem folgado que estava de férias em Minas Gerais, decidiu conhecer esse tal Zé do Armazém. Chegando lá, pediu uma barra de direção para sua picape importada. O Zé foi lá no fundo, depois de alguns minutos voltou com a tal peça. O carioca espantado pensou: não é possível que esse cara tenha de tudo, vou tirar um barato com a cara dele. Voltou para o hotel e ficou a noite toda pensando como iria pegar o cara da venda. Pensou bem e no outro dia foi até o armazém. Chegando no balcão, ele pediu: ô Zé, você tem aí pó dela? O dono da venda olhou espantado, coçou a cabeça e pensou: pó dela? Que diabo é isso? Eu nunca ouvi falar. E agora, se eu deixar de atender esse cara aí todo metido, meu estabelecimento vai perder a fama e a clientela vai sumir. E o que é que eu faço? Ele pensou, foi até o depósito, voltou e disse ao carioca: olha, tá em falta, viu? Mas eu vou encomendar e amanhã cedo o senhor passa aqui e pega, tudo bem? O carioca, meio desconcertado após a resposta do mineiro, voltou para o hotel pensando: o que será que esse mineiro vai achar com esse nome? O mineiro fez de tudo, ligou para todos os seus fornecedores de produtos brasileiros e até no exterior, mas ninguém fazia ideia do que era aquilo. Ele então percebeu que o carioca estava zoando com a cara dele e decidiu dar o troco. No almoço, o mineiro comeu aquela feijoada. De noite foi ao banheiro e fez aquele trem enorme e fedorento. Pegou o troço com a pazinha e botou no forno por umas 3 horas, até que virasse uma pedra bem dura. Daí ele colocou tudo no moedor, embalou e deixou em cima do balcão, com a devida identificação. No outro dia chega o carioca todo imponente, com um sorriso no rosto e já esnobando com o ar da vitória, pergunta: e aí, meu, conseguiu encontrar minha encomenda? É claro, tá aqui, ó. 100 gramas sai por R$10. O carioca então pediu: então me veja aí 200 gramas. Tá aqui, são R$20. Então o carioca, curioso, pegou um bocado do pó, experimentou uma pitada, pediu uma colher, encheu e mandou ver, tentando descobrir o que era aquilo. Que isso, meu irmão? Isso aqui é bosta! O mineiro então riu e disse: não, isso aí é o pó dela. Um gaúcho se dirigiu a uma atendente de casa lotérica. Barbaridade, tchê. Olha, eu não tenho uma menor ideia de quais números escolher para comprar na bilheteria da Lotérica Federal. Você poderia me ajudar? É claro, senhor. Durante quantos anos você frequentou a escola? 8. Perfeito, já temos um 8. Quantos filhos o senhor tem? 3. Ótimo, já temos um 8 e um 3. Quantos livros o senhor já leu até hoje? 9. Certo, então temos um 8, um 3 e um 9. Quantas vezes por mês você faz amor com sua mulher? Caramba, isso é muito pessoal. Mas você não quer ganhar na loteria? Está bem, 2 vezes. Só 2 vezes? Bom, vamos deixar pra lá. Agora que já temos confiança um com o outro, me diga, quantas vezes o senhor já fez amor com outro homem? Qual é a sua?
Eu sou espada? Não fique chateado, mas vamos considerar 0 vezes. Com isso, já temos todos os números. 83920. O sujeito comprou o bilhete que correspondia ao número escolhido. No dia seguinte, ele foi conferir o resultado. O bilhete premiado foi de número 83921. Cheio de raiva, ele comentou: caramba, por causa de uma mentirinha besta eu não fiquei milionário? A professora fala sobre higiene, limpeza, banhos e essas coisas que nem todas as crianças gostam. Ela chama um menino e pede para ele mostrar as mãos. Ele mostra a mão esquerda que está sujíssima. A professora aproveita a oportunidade para dar uma lição. Aposto que essa é a mão mais suja da escola. Então o menino responde: perdeu, professora. Veja só a minha mão direita como é que tá. Um garoto chega chorando na escola e o seu amigo assustado pergunta: mas o que aconteceu, cara? Ah, rapaz, é meu primo. O que tem ele? O menino mais desesperado responde: ele vai fazer muita falta. Por que, homem? Ele faleceu? Não, ele virou zagueiro. A garota fez de tudo para se aproximar do cara mais bonito da escola. Depois de muita manha, armação e suborno, ficou cara a cara com ele na aula de química. Jogou o cabelo pro lado e deu aquela encarada fatal no garanhão. O rapaz olhou no fundo dos olhos da moça e perguntou, com aquele tom de galã: você tem telefone? A moça quase caiu para trás de emoção. Tenho sim. Respondeu ela com a voz de gata no cio. E o rapaz foi implacável: então por que você não vende e não faz uma plástica? O garotinho está num canto de pátio chorando muito, até que a professora vai dar uma força e diz: não chore não, meu filho, sabe por quê? Sei não, professora, por quê? Porque quando a gente é pequeno e chora muito, acaba crescendo e ficando feia. Vixe, professora, então quando a senhora era pequena, eu acho que a senhora era a mais chorona da turma, né? O menino chega muito animado do primeiro dia de aula da escola e diz para a mãe: mãe, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita. Muito bem, meu filho, mostre ela pra mamãe. Orgulhoso, o menino mostrou a mão para a mãe. Ótimo, parabéns. Agora mostre a mão esquerda. Ah, mãe, isso ela só vai ensinar amanhã. No primeiro dia de escola nos Estados Unidos, um novo estudante, de nome Toshiba, filho de um negociante japonês, entrou para a 4ª classe. A professora saudou a classe e disse: vamos começar a rever a história americana. Quem disse: dê-me a liberdade ou a morte? Viu-se apenas um mar de caras de ignorância, com exceção do pequeno Toshiba, que estava com o braço no ar. Patrick Henry, 1775. Agora vamos lá. Quem disse a frase: o governo do povo, pelo povo e para o povo não deve se extinguir-se da face da terra? Mais uma vez, tudo calado, exceto Toshiba. Abraham Lincoln, 1863. A professora virou-se para a classe e disse: vocês deveriam ter vergonha. O Toshiba, que acabou de chegar no nosso país, sabe mais sobre ele do que vocês. Assim que a professora se virou para escrever no quadro, ouviu-se uma voz: malditos japoneses! Quem disse isso? Nesse momento, Toshiba levantou o braço e respondeu: Lila Coca, 1982. Nessa altura, um aluno já farto do ar de superioridade de Toshiba em relação ao resto da classe, levantou-se e disse: eu vou vomitar. Quem disse isso? Mais uma vez, Toshiba levantou o braço: George Bush, para o primeiro-ministro japonês, 1991. Já furioso, um outro aluno levanta-se e grita para o Toshiba: olha, chupa aqui, ó. Mais uma vez, o Toshiba respondeu: quem disse isso foi Bill Clinton, para Monica Lewis, 1997.
O casal discutia. Eu já estou cheia, Zé Eduardo. Tudo nessa casa sou eu quem tem que decidir. Mas Solange... Se a empregada vai embora, eu tenho que arranjar outra. Se as crianças vão mal na escola, eu tenho que descobrir o motivo, falar com os professores. Mas Solange... Se a pia entope, eu tenho que arranjar um encanador. Mas Solange... Se sobra dinheiro, eu tenho que procurar o melhor investimento. Mas Solange... Se falta dinheiro, eu tenho que saber onde economizar. Pra mim, chega. Tá bom, meu bem, você tem razão. Depois de uma pequena pausa, E o que é que você acha que a gente deve fazer? O menino estava fazendo a maior bagunça na classe e a professora de história resolve lhe aplicar uma lição. Menino, levante-se agora. Chamada oral. Apavorado, ele se levantou com as pernas tremendo. Quem foi que colocou fogo em Roma? Não fui eu não, professora. A professora ficou muito chateada e lhe deu um 0. No dia seguinte, a mãe dele apareceu na porta da escola para tirar satisfação. olha, eu queria saber por que a senhora deu um 0 para o meu filho. É que eu perguntei para ele quem foi que pôs fogo em Roma e ele disse que não era ele. Olha, dona, meu menino pode ser mal criado, mas ele não tem mania de mentir. Se ele disse que não foi ele, é porque não foi mesmo. Na prova de matemática, as duas espertinhas que não haviam estudado nada resolveram cabular e passar o dia inteiro estudando para fazer a prova no dia seguinte. No dia seguinte, apareceram com uma desculpa esfarrapada. Professor, ontem a Fernanda passou lá em casa pra me apanhar. A gente tava vindo pra cá quando o carro quebrou. Chamamos o guincho e ele demorou muito. Que quando chegamos na escola o senhor já havia ido embora. Podemos fazer a prova hoje? Mas é claro que sim, não tem problema não. Basta que as senhoritas sentem-se cada um em um canto que eu vou levar a prova pra vocês. Sem conseguir esconder o sorriso de satisfação, as meninas sentaram-se, cada um em um canto, comemorando em silêncio. 2 minutos depois receberam a prova. No alto da folha havia uma única questão. Em que rua o carro quebrou? O menino chega da escola aos prantos. Mamãe, mamãe. O que foi, meu filho? É os outros meninos, mamãe. Eles ficam me chamando de cabeção. Não ligue não, meu filho. Mas é todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, não. Então por que é que você não bate neles? É porque eles sempre correm e entram numa rua bem estreitinha, mãe. Vendo o filho voltar todo feliz do primeiro dia de aula, a mãe diz: Nossa, meu filho, que bom ver você assim. Quer dizer então que você gostou da escola. Pô, mãe, se liga, né? Não confunda a ida com a volta, né? O sogro resolveu mandar uma carta para o seu futuro genro. E na carta dizia o seguinte: Prezado Pedro, meu futuro genro, não consigo dormir desde que prejudiquei o seu namoro com a minha filha. Tô escrevendo essa carta na esperança de que você esqueça o que eu disse e me perdoe. Quando eu o vi pela primeira vez, fiquei surpreso com as tatuagens, os piercings, mas hoje vejo que não é algo tão importante assim. Vejo também que andar de moto em alta velocidade sem capacete não é assim tão perigoso, desde que você tome cuidado com os demais veículos no trânsito. Vejo também que a minha reação ao fato de você nunca ter trabalhado foi bastante inadequada e demasiadamente radical e injusta. Estou bastante convicto de que muita gente boa e capacitada também pode viver embaixo de ponte, dormindo nos parques. Agora eu entendo também que o fato da minha filha ter apenas 17 anos e querer casar-se com você em vez de estudar em uma boa universidade é simplesmente uma alternativa para a sua formação, já que nem tudo na vida se aprende nos livros e na escola. Às vezes eu percebo quão retrógrado eu posso estar sendo quando interfiro sobre assuntos dessa natureza e reconheço que eu estou errado. Eu fui um tolo sendo contra o namoro de vocês e gostaria de me redimir, dizendo que eu abençoo você se casar com a minha filha. Um forte abraço do seu futuro sogro. Observação: parabéns pelo acerto na Mega Sena. Certo dia, um menino entra no táxi e ao final da viagem deixa para o motorista R$10 de gorjeta. E o homem agradece. No dia seguinte, entra no mesmo táxi o pai do menino, que se trata de um homem muito rico. No final da viagem, ele deixa para o motorista apenas R$1 de gorjeta. O motorista estranha a diferença e questiona: Ontem mesmo eu busquei seu filho na escola e ele me deu R$10 de gorjeta. E hoje você que é o pai só me dá R$1? Então o homem explica: é porque ele tem um pai rico, já eu não.
O menino, sempre muito sapeca, estava com a corda toda naquele dia na escola. Num dado momento, ele joga um aviãozinho de papel na professora, que estava escrevendo no quadro negro. Zangada, ela se vira pra classe e pergunta: quem foi que começou com o avião? O menino, com cara de safado, responde: foi Santos Dumont, professora. A professora brigava com o menino. Ô menino, qual a distância que você mora da escola? A 2 quilômetros, professora. E a que horas você sai de casa? Eu saio de 6h15. Então, se você tem 45 minutos para percorrer apenas 2 quilômetros, por que é que você todo dia chega atrasado? É que tá cheio de placa escrito: devagar, escola, devagar, escola. Um menino muito sapeca escreveu uma redação na escola. O gato não cabeu no buraco. A professora de castigo mandou ele escrever 20 vezes no quadro a palavra coube. Quando ele terminou, a professora contou as palavras e comentou: mas você só escreveu coube 19 vezes, menino. É porque a última não cabeu não, professora. No intervalo das aulas na escola, estava a maior baderna entre a criançada. De repente, um menino teve uma grande ideia e grita: galera, eu tenho uma ideia. E qual é? Perguntou a garota toda curiosa. Vamos brincar de funcionários públicos. Vamos, mas como é que se brinca disso? É fácil, o primeiro que se mexer perde. Na escola, um menino não parava de coçar a cabeça. Coçava, coçava e coçava, até a hora que a professora perguntou: menino, por que é que você está coçando tanto a sua cabeça? É por causa de um piolho morto, professora. Tudo isso por causa de um piolho morto? Sim, senhora. É porque os parentes vieram pro velório. Num vagão de metrô, um anão começou a escorregar pelo banco e um outro passageiro solidário o recolocou na posição. Pouco depois, lá ia o anão escorregando e o mesmo passageiro o colocava no assento. Quando a situação se repetiu pela 5ª vez, o homem, já irritado, esbravejou: será que você não consegue ficar sentado direito não, rapaz, aí? Ao que o anãozinho respondeu: meu amigo, há umas 5 estações eu tô tentando desembarcar e o senhor não deixa. Um anão entra numa farmácia e pede: por favor, eu queria uma aspirina. O farmacêutico, espantado com o tamanho, ou melhor, com a falta de tamanho do anão, tenta ser solícito: você quer que eu embrulhe? Mas é claro. Ou o senhor quer que eu vá rolando ela por aí até em casa? Ia um anãozinho para o trabalho quando passa perto de um beco e é surpreendido por um cara de 2 metros de altura. Ei, nanico, você até que é jeitosinho, hein? E crau no anãozinho: ô baixinho, não esquenta a cabeça não. Se perguntarem, pode falar que foi você que me traçou, tá certo? No dia seguinte, o nanico foi mais esperto e tomou outro caminho. E não é que ele encontrou o mesmo cavalheiro do dia anterior? Opa, olha quem vem lá. Já estava com saudades. E crau de novo no anão: ô baixote, como eu te falei, se você quiser, você pode falar pra todo mundo que fui eu que lhe tracei, viu? No dia seguinte, mais prevenido, o baixinho chamou um amigo seu, que também era anão, pra acompanhar ele pelo caminho. No meio do caminho, avistam do outro lado da rua o caba de 2 metros de altura. Então ele comenta com o amigo: ei, tu tá vendo aquele caba ali bem grandão? Sabia que eu já tracei ele? Vixe, eu também, ó. Vamos correr? 3 anões estavam conversando quando um deles olhou para as próprias mãos e falou: sabe, eu acho que a minha mão é a menor mão do mundo. Vou mandar uma carta pro Guinness junto com a foto da minha mão pra ver se eu entro no livro dos recordes. Nisso, o segundo olhou para os seus pés e falou: pois é, eu acho que os meus pés são os menores do mundo. Vou mandar uma carta pro Guinness junto com a foto dos meus pés pra ver se eu consigo entrar no livro dos recordes também. Em seguida, o terceiro anão olhou pra baixo e exclamou: eu tenho certeza que eu tenho o menor órgão do mundo. Vou mandar uma carta para o Guinness junto com a foto do meu órgão pra ver se eu consigo entrar no livro dos recordes. Após um mês, estavam os anões reunidos quando chegou o carteiro e entregou uma carta na mão de cada um. O primeiro deles abriu a carta e exclamou com alegria: vixe,
Vixe, consegui! Olha, entrei no livro dos recordes por ter a menor mão do mundo. Sucedeu o segundo. Eu também consegui, entrei no livro dos recordes com o menor pé do mundo. Foi quando o terceiro, com um olhar triste e desapontado, indagou, olhando para a carta. Pô, meu irmão, quem é esse tal de Tiago Dias, hein? Traumatizado por ter um órgão muito pequeno, o anão foi ao médico. Me diga qual é o seu problema, meu amigo. Doutor, eu vim aqui porque eu não aguento mais não. Meu órgão é muito pequenininho, doutor. E eu queria saber se o senhor podia fazer alguma coisa pra aumentar esse pequeno problema. O médico passou a examinar minuciosamente. Doutor, o meu problema é muito sério, é? Olha, meu filho, só tem um jeito. Doutor, se o senhor tem um jeito, por favor, me diga. Eu faço qualquer coisa. Você faz qualquer coisa mesmo? Faço sim, qualquer coisa. Então vamos ter que fazer uma cirurgia de urgência com você. O paciente foi internado e passaram-se 3 dias e 3 noites. Quando o anão foi olhar como tinha ficado a cirurgia, se espantou ao perceber que em cima do seu órgão o médico tinha implantado uma lente de aumento, fundo de garrafa. Transtornado, o anão quis explicações do médico, que lhe respondeu: você não queria aumentar seu órgão? Isso foi o máximo que eu pude fazer por você. Um anãozinho entra no bar e diz para o garçom: me vê aí um uísque duplo. O garçom vê que o baixinho não está de brincadeira e serve imediatamente um uísque duplo. O cara toma de um trago só e pede outro. O garçom se compadece dele e pergunta o que é que está chateando ele tanto assim. Então ele começou a desabafar. Olha, eu estava sentado no balcão do bar ali na frente, quando uma loira gostosíssima entrou e sentou ao meu lado. Eu pensei, nossa, isso nunca me aconteceu. Eu estava vendo a minha fantasia se tornar realidade. Alguns minutos depois, senti a mão da loira no meu ombro. Ela se virou pra mim, deu uma mordidinha na minha orelha e perguntou se eu estava interessado. Eu nem podia acreditar no que estava acontecendo. Eu disse que sim, e ela me puxou pra fora do bar. Bom demais pra ser verdade. Ela me levou até o hotel na quadra de baixo e subimos para o quarto dela. Assim que ela trancou a porta, ela tirou a roupa e não tava usando nada por baixo. Eu fiquei pelado em 1 minuto, mas assim que eu pulei na cama, eu ouvi um barulho de chave na porta, de alguém querendo abrir. E a loira disse: é meu marido, pare que ele tá chegando agora, ele deve ter perdido a luta de boxe e deve estar furioso, rápido, esconda-se. Então eu abri a porta do armário, mas eu achei que seria o primeiro lugar que ele ia procurar. Olhei debaixo da cama, mas também achei que seria muito óbvio, mas eu estava ouvindo o barulho da chave e tinha que agir rápido. Então eu vi a janela aberta e pulei, e me pendurei no parapeito, torcendo para que ele não me visse. Então o garçom comenta: você devia estar bem frustrado nessa hora, hein? Isso não é nada. O marido entrou no quarto, viu a mulher pelada na cama e gritou: com quem é que você tava fazendo amor, sua vagabunda? E ela respondeu: ninguém, querido, deita na cama e relaxa. Mas o sujeito começou a revirar o quarto. Ele abriu o armário, em seguida olhou embaixo da cama. Ainda bem que eu pensei nisso, né? Mas aí ele começou a arrancar as cortinas. Aí eu fiquei quietinho esperando que ele não me visse. Aí ele entrou no banheiro e eu vi um barulho de água e pensei que ele tivesse ido tomar banho. Mas ele saiu com um vaso cheio de água fervendo e o filho da mãe jogou água pela janela, me queimando todinha, a cabeça e os ombros. E o garçom, aterrorizado, comentou: pelo menos ele deixou você ir embora, né? Que nada! Se fosse só isso era bom demais. Aí o desgraçado começou a fechar a janela em cima dos meus dedos. Olha só que estado eles estão. Eu não consigo nem segurar o copo. É, rapaz, eu posso entender por que é que você está aborrecido. Não, mas não foi isso que me aborreceu, não. Eu fiquei chateado mesmo, foi quando eu olhei pra baixo e vi que eu só estava assim 50 centímetros do chão. Por que os anões não podem lutar boxe? Porque ele só dá um golpe baixo. Por que o anão precisa correr para atravessar a rua? Porque ele precisa pegar um impulso para subir na calçada. Qual é o cúmulo do anão? Sentar na beira da calçada e ficar balançando as pernas. Num bar chegaram 3 caras, 3 fortões, e um deles foi no balcão, deu um soco e falou: me vê um copo de tequila aí, se não... E o balconista, tremendo de medo, foi pegar logo. E em seguida foi outro.
Me vê um copo de cunhaque aí, que senão... E o garçom foi buscar. Então chegou a vez do último. Me vê um copo de cachaça aí, senão... E o garçom foi buscar com medo. Do nada surgiu um anão que falou pro garçom: me vê um copo de cerveja aí, senão... E o garçom falou: senão o quê? Senão pode ser leite mesmo. Havia um cara que, além de ser anão, era feio de doer. Então um dia, quando ele passeava por um prédio, quando ele o viu... Quando ele olhou pra cima, viu uma linda mulher, sem camisa na janela, gritando: você mesmo, vem cá. Ele subiu as escadas quase morrendo. Chegando lá, ele encontra a mulher com a criança no colo. E ela fala: tá vendo? Se você não mamar, o bicho papão vai te pegar. O anão entra no bar, sendo que o balcão do bar é muito grande. E ele se pergunta: como é que eu vou fazer pra pedir uma Fanta, hein? Já sei. E o anão fica pulando e gritando: me dê uma Fanta! Me dê uma Fanta! Me dê uma Fanta! O anão se aborrece e diz: não tem ninguém aqui não, é? E ninguém responde. O anão volta a pedir: me dê uma Fanta! Até que ele resolve dar a volta no balcão, e por trás do balcão tinha um outro anão dizendo: só tem coca! Só tem coca! Um anão chegou no centro espírita muito triste e na saída estava com a cara de felicidade. Um conhecido viu tudo e perguntou: caramba, você chegou aqui super triste e agora está com a maior cara de felicidade? Qual foi o motivo disso, rapaz? É porque agora eu não sou mais um anão, agora eu sou médium. Certo dia, em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, aconteceu um grave acidente em uma rodovia. Logo juntou uma multidão de curiosos. O anão, por sua vez, também estava lá, tentando ver o que havia acontecido. Porém, não conseguia. Tentava passar por entre as pernas do povo e assim foi tentando. Até que lá pelas tantas, já cansado, ele pensou: vou passar usando a força da minha inteligência. E assim o fez. Sai da frente que chegou o parente do morto. A multidão espantada logo obedeceu. Quando finalmente ele conseguiu ver o que havia acontecido, era um jumento que tinha sido atropelado. Dois padres estavam se lamentando. A situação tá feia mesmo, viu? Não tem mais casamento, ninguém manda mais rezar a missa. E o outro emendou: rapaz, e se não fosse as minhas fiéis paroquianas que me visitam constantemente, nem batizada a gente tinha mais. O sacristão avisa que tem uma mulher querendo falar com o padre. Ele vai atender e dá de cara com uma morena muito bonita, corpo escultural e mini saia. Me disseram que o senhor está procurando uma empregada? É claro, minha filha, mas fale-me quais são as suas qualidades. Eu sei fazer moqueca de peixe, sei fazer arroz e feijão, sei fazer doces. E o que mais? Sei fazer Maria mole, pudim de leite condensado, frango assado, leitão assado também. Só? Mas tem um problema, seu padre, eu sou estéril. Mulher de Deus, e por que é que tu não disse logo? Vai entrando, minha filha, vai. Em uma igrejinha qualquer lá em Hollywood, uma mulher entra no confessionário. Seu padre, eu quero me confessar. Pois não, minha filha, quais são os seus pecados? Eu fui infiel ao meu marido 3 vezes. Eu estou muito arrependida. 3 vezes, minha filha? Padre, eu sou atriz de cinema faz pouco tempo. E nesse tempinho eu já dormi com George Clooney, com Brad Pitt e com Arnold Schwarzenegger. Lamento, minha filha, mas eu não posso te perdoar, não. Por quê? A misericórdia do Senhor não é infinita, padre? Sim, minha filha, a misericórdia de Deus é infinita, mas ele jamais vai acreditar que você esteja arrependida. Um rapaz chegou num confessionário e disse: seu padre, me perdoa, eu pequei. Minha namorada sozinha, eu sozinho, a casa sozinha. Aí já viu, né, padre? Creu. Depois minha prima sozinha, eu sozinho, a casa sozinha. E aconteceu de novo. E como se não bastasse, mais tarde minha vizinha sozinha, eu sozinho, a casa sozinha e outra vez. Nesse momento o padre saiu correndo. Padre, por onde é que o senhor vai, padre? Homem, vai tipo uma merda. Eu sozinho, você sozinho, a igreja vazia. Vai fazer amor com o capeta, homem.
Um rapaz chegou para se confessar e o padre foi logo perguntando: meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu comunguei há 3 anos. Sim, meu filho, e quais são os seus pecados? Eu comunguei há 3 anos. Tudo bem, meu filho, eu sei que você comungou há 3 anos, mas isso não é pecado não. Conte-me os seus verdadeiros pecados. Padre, eu vou lhe explicar bem explicadinho que o senhor não tá entendendo. Eu comunguei há 3 anos. Em uma cidadezinha moravam 2 irmãos, Nico e Neco. Certo dia, Neco falou para Nico: Vamos pra igreja, vamos, Nico. rapaz, eu tô meio sem vontade. Vamos, Nico, vai ser divertido. Então tá bem, vamos embora. Eles foram pra igreja e lá na igreja estava super lotada. E só tinha uma cadeira na frente e a outra atrás. Nico sentou na de trás e Neco sentou lá na frente. A missa começou e o padre disse: Irmãos e irmãs, eu comunico. Aí Nico lá atrás gritou: não, eu mesmo não, viu? Como a Neco que tá aí na frente. Dois amigos chegam a uma cidadezinha em uma tarde chuvosa e resolvem ir à zona, mas eles não sabem onde é. Saem pela rua à procura de alguém para perguntar e encontram um padre. E um diz pro outro: Rapaz, a gente não pode perguntar isso ao padre não, homem. homem, deixa comigo. Olá, seu padre, sua bênção. Nós queremos ir à missa, mas a gente não sabe onde é não. Deus os abençoe, meus filhos. A igreja fica na rua acima, 2 quarteirões para o sul. Nossa, padre, a igreja é perto da zona, né? Não, meu filho, a zona é na rua de baixo, 5 quarteirões para o lado norte. Um bêbado entra na igreja na hora da missa e se senta. O padre fica incomodado com ele, então fala para todos: a bebida é um vício horrível. Um bêbado jamais conseguirá a salvação. Se tem algum bêbado entre nós, que fique de pé. Então o bêbado se levanta, olha todos sentados e então fala: então, seu padre, só ficou nós dois mesmo, ó. Na missa estava na hora da entrega da hóstia, o momento mais sagrado. No altar, o padre dizia: corpo de Cristo, e o povo ia dizendo: amém. Corpo de Cristo, e o povo dizia: amém. De repente chega uma mulher muito linda, elegante e cheirosa, e o padre disse: Cristo, que corpo. O bêbado entra na igreja e vai até o confessionário e diz: seu padre, eu vim me confessar. Meu filho, uma pessoa bêbada não pode participar do sacramento da confissão. Então o bêbado responde: então, seu padre, o senhor vá para casa, tome um banho frio, descanse, cure a sua ressaca e amanhã volta aqui que eu vou me confessar. No casamento, o padre diz: se tem alguma pessoa que é contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Então só um levantou a mão e o padre disse: meu filho, você não vale não, que você é o noivo. Um homem chegou no confessionário e perguntou ao padre: seu padre, é justo ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? É claro que não, meu filho. Ah, pô, então devolva o dinheiro do meu casamento. O menino estacionou sua bicicleta perto da igreja, pois dentro da igreja estava sendo velado a sua avó que faleceu. Minutos depois ele voltou e percebeu que a sua bicicleta havia sido roubada. Começou a chorar. O padre pensava que o garoto estava chorando por causa da sua avó e foi consolá-lo. Não chore não, meu filho, ela já estava velhinha. Então o menino disse: tava velhinha, mas a rodinha de trás estava boazinha, padre. Um bêbado entra na igreja ao final da missa e o padre diz: quem tem dinheiro, coloque dentro do pote. Quem não tem dinheiro, retire de dentro do pote. Todos colocavam dinheiro no pote, exceto o bêbado, que retira um maço de dinheiro. Após a multidão se dispersar, o padre vai se aproximando do bêbado e imediatamente ele vai se explicando: seu padre, é que eu não tenho nenhum dinheiro. E o senhor disse. O padre interrompe o bêbado e diz: eu compreendo, meu filho, mas agora você tem. Pode colocar de novo no pote.
Um bêbado entra na igreja lotada, senta no último banco e o padre começa a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E o bêbado grita interrompendo. Ei, aí é osso, viu? O padre irritado continua. Ave Maria, cheia de graça. E o bêbado interrompe novamente. Ei, aí é osso, viu? O padre, já bastante irritado, se aproxima do bêbado sentado e pergunta. Meu bom homem, o senhor está atrapalhando a minha oração. Então, por favor, me diga, qual é o seu problema? O bêbado então desabafa. Padre, eu sou branco, minha mulher é branca e a gente teve um menino bem moreninho. E o padre responde. Aí é osso, viu? Num determinado dia, o cangaceiro resolveu ir à igreja. Chegando lá, viu o padre e disse: olhe, seu padre, eu vim hoje aqui nessa igreja pra ver como é que as coisas funcionam por aqui. Mas eu vou logo avisando, eu não gosto de mentira. Se eu vi alguém contando uma mentira aqui, eu me levanto brabo. Tiro meu facão da bainha e mato esse caba desgraçado. O padre então respondeu: ok, seu cangaceiro, aqui ninguém conta mentira. E começou a missa. O cangaceiro ali sentado na frente, escutando o padre falando, até que o padre disse: com 5 pães, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. O cangaceiro bravo se levantou. E então o padre disse: mas cada pão era do tamanho dessa igreja. Certa vez, um padre e um caipira estavam pescando. O padre pescava milhares de peixes, enquanto o caipira não pescava nenhum. Então, finalmente, o caipira perguntou para o padre: eita, seu padre, qual é o segredo para pescar tanto peixe assim, hein? É uma superstição, meu filho. Antes de pescar, eu sempre passo a mão no seio de qualquer mulher. No outro dia, o caipira, antes de ir pescar, passou a mão no peito da mulher dele. E ela, imediatamente, olhando para aquela situação, perguntou: vixe, você vai pescar hoje, é, meu amor? Durante a missa, um bêbado segue andando em meio aos fiéis e senta. Em seguida, entra uma moça, escorrega e cai, com o vestido levantado. E o padre sentencia: irmãos, aquele que olhar ficará cego. Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira uma das mãos e diz: eu vou arriscar pelo menos um oi. No confessionário, chega José e confessa: padre, eu pequei. Fui seduzido por uma mulher casada que se diz séria. És tu, José? Sou eu, senhor padre, sou eu. E com quem estivesses tu? Padre, eu já disse meu pecado. Ela que confesse o dela. Olha, mais cedo ou mais tarde eu vou saber. Então é melhor que você me digas agora. Foi Isabel Fonseca? Os meus lábios estão selados. A Maria Gomes? Por mim, jamais o saberá. A Emengarda? Nunca direi, padre. A Rosa do Carmo? Padre, não insista não, padre. Então foi a Catarina da pastelaria, não? Padre, isso não faz sentido não. O padre rói as unhas desesperado e então lhe diz: és um cabeça dura, hein, José? Mas no fundo do coração eu admiro a sua reserva. Vai rezar uns 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Vá com Deus, meu filho. José sai do confessionário e vai para os bancos da igreja. Seu amigo Maneco desliza para junto dele e sussurra: e então, conseguiu a lista? Consegui. Já tem o nome de 5 mulheres casadas que faz amor com todo mundo. Um louro foi dado de presente ao padre e veio de um bar onde a freguesia era fanática por futebol e sempre se reunia para ouvir os jogos pelo rádio. O padre, muito satisfeito, colocou o novo hóspede numa coluna, junto ao púlpito. No domingo seguinte, começou o sermão sob os olhares atentos dos fiéis e do papagaio. Meus irmãos, Cristo nasceu na Terra Santa, passou por Belém, passou por Nazaré, passou pela Galileia, passou por Jerusalém, passou por... Nesse momento o papagaio interrompe: caramba, meu, não tem um zagueiro pra segurar esse homem, não? Um sujeito estava no jardim da sua casa quando vê o vizinho, do jardim ao lado, cavando um buraco. Curioso, ele se aproxima da cerca que divide as duas casas e pergunta ao vizinho: ei, rapaz, o que é que você tá fazendo aí, hein? Eu tô cavando um buraco pra enterrar meu peixinho dourado que morreu. Nossa, mas esse buraco não é grande demais não pra um peixinho de aquário? Não, é que o peixinho está dentro da barriga do imbecil do seu gato.
Os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas estava perdendo feio pro time das aranhas. O primeiro tempo terminou em 8-0. Na saída para o vestiário, o técnico das formigas diz: o time jogou muito bem, viu? Mas o problema é que faltaram pernas para o nosso time. No segundo tempo, entra a Centopeia no time das formigas, que reage e empata o jogo. No final do jogo, um dos repórteres pergunta: mas por que a Centopeia não entrou logo no primeiro tempo, hein? O técnico, feliz com o empate, responde: é porque ela estava calçando as chuteiras. Se você começa o dia sem cafeína, nicotina ou tranquilizantes, come dia após dia a mesma comida sem se queixar, entende que água é a melhor coisa para matar a sede, é capaz de ficar indiferente diante a alta do dólar e da inflação, é capaz de compreender quando todos estão muito ocupados para te atender, aceita a crítica, acalma sua atenção sem precisar de auxílio de médico, tem pique para passar noites em claros numa boa, dorme tranquilamente a qualquer hora e em qualquer lugar, relaxa ao final do dia, desfruta de carícia de uma mão querida na tua cabeça, então é quase certo que você é o cachorro da casa. Um macaco está indo tomar banho no rio, como faz todas as tardes. Lançando-se de cipó em cipó, distraído, não percebe que na beira do rio está o leão. O macaco chega por trás e crau. No impulso, não conseguiu evitar o choque. Furioso, o leão sai correndo atrás do macaco para vingar-se. Mas o macaco, sendo menor e mais ágil, consegue ficar um pouco à frente do leão. Já exausto, o macaco encontra uma folha de jornal no chão. Resolve então ficar atrás da folha, como se estivesse lendo, para despistá-lo. O leão chega logo em seguida e, sem reconhecer o macaco, pergunta: ei, você viu um macaco correndo nessa direção? O macaco responde modificando a voz: seria um macaco que pegou o leão? É o que, homem? Já saiu até no jornal? Um bando de macacos resolve viajar. E dada a distância, eles pegaram uma carona com o jumento. Quando já estavam mais ou menos na metade do caminho, o pobrezinho do jumento se excitou. E nessa mesma hora parou. Então um dos macacos resolveu descer para ver o que havia acontecido. Ao olhar debaixo do animal, ele gritou: desce todo mundo que o eixo cardan quebrou, galera! O sujeito chega na loja de animais para comprar um papagaio. Ele vê um que tem um laço vermelho na pata esquerda e um laço verde na pata direita. Ele pergunta ao vendedor o significado daqueles laços coloridos. Esse é um papagaio ensinado. Se você puxar o laço vermelho, ele fala francês. Se você puxar o laço verde, ele fala em alemão. Então o sujeito pergunta: e se puxar os dois laços, o que é que acontece, hein? Nisso o papagaio responde: aí eu caio, né, sua anta? Havia um velhinho que tinha um papagaio, que adorava cantar aquela música tema do conto Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou pra casa, agora eu vou. O velhinho não aguentava mais ouvir o papagaio cantar aquela música e lhe disse: olha, a próxima vez que você cantar essa música, eu coloco você dentro da privada e dou descarga, viu, miserável? Em outro dia em que o velhinho estava descansando, ele fez de birra e cantou a música bem alto para implicar com seu dono. O velho cumpriu o que lhe prometeu e colocou na privada e deu descarga. Antes de ir privada abaixo, o papagaio cantou: eu vou pro mundo dos cocô. No vagão de um trem viajava um velhote, todo engomadinho, e um jovem punk. O velhote não parava de encarar o cabelo multicolorido do jovem, mas parecendo um arco-íris. De saco cheio, o punk grita: qual é, meu? Você vai me dizer que você nunca fez extravagâncias quando você era jovem, meu irmão? E o velhote respondeu: é claro que eu fiz, meu filho. E uma delas foi transar com um papagaio. Era exatamente por isso que eu tava te observando e pensando, bem que ele poderia ser meu filho. Um cara entra numa loja de animais querendo comprar um papagaio.
e encontra 3 idênticos numa gaiola e pergunta o preço. Olha, é o seguinte, o da esquerda custa R$500. Nossa, que bicho caro! Por que é que ele vale tanto? Ele é um papagaio muito especial, ele sabe operar um computador. Ah, sei. E o da direita, quanto é que vale? Esse custa R$1.000. Nossa, mas por que ele custa tão caro? Porque além de saber operar um computador, ele domina também o Microsoft Windows, o Mac, ele sabe mexer até em iPhone. Sei, interessante. E o papagaio do meio? Esse custa R$5.000. O que é isso? Pelo amor de Deus, que bicho caro! O que é que ele sabe fazer de tão especial? Bom, na verdade, até hoje eu nunca vi esse papagaio fazer merda nenhuma. Mas os outros 2 chamam ele de chefe, né? 2 hippies estavam sentados à beira de um rio, proseando e fumando. Lá estavam eles chafurdando a água com os pés, quando de repente um deles se vira para o outro e diz: Ih, cara, olha só, meu irmão, um jacaré comeu meu pé. E o outro lhe perguntou: Qual, doido? Eu sei lá, meu irmão, esses bichos é tudo igual. Seu Tancredo estava de mudança e colocou tudo que tinha em cima de uma caminhonete. Não sabendo onde colocar a marrequinha e o papagaio que possuía, jogou os 2 dentro do mesmo saco. Amarrou e foi em frente. Chegando ao destino, 1 hora depois, retirou toda a tranqueira e lembrou-se da sua sacola. Ele abriu o saco e saiu o papagaio e a seguir a marrequinha, que balançou as penas do rabo, olhou ao redor e indagou pro louro: Cadê a lagoazinha que você me prometeu, seu safado? Certo dia, alguém ao passar por uma estrada de ferro viu uma formiga tanajura, sem a bunda e chorando desesperadamente. Então esse alguém lhe perguntou: O que aconteceu, dona formiga? Eu estava sentado descansando, sentada no trilho, quando veio um trem e cortou a minha bunda. Então esse alguém lhe deu uma sugestão: volta lá e procura sua bunda. Quem sabe ela não esteja ainda inteira e você consiga enxertá-la novamente. A formiga então voltou e começou a andar quando veio um outro trem e passou por cima da sua cabeça. Moral da história: não perca a cabeça por causa de uma bunda. Descobriram numa cidade do interior do país uma galinha que botava ovos quadrados. O dono da galinha levou o animal para Brasília para ser investigado por uma instituição de pesquisa. Os pesquisadores ficaram muito curiosos e viram uma oportunidade de escrever artigos, monografias e teses sobre o assunto. De acordo com o Instituto de Pesquisa, ficou decidido que a galinha iria receber uma remuneração, coisa muito justa, por sinal. Os 2, a galinha e o dono, se mudaram para Brasília e lá se instalaram. A partir daí, a galinha começou a botar ovos ovais, como toda galinha digna desse nome. Foi assim no primeiro dia, no segundo e no terceiro. O dono achou que deveria ter sido o impacto da viagem, problemas de adaptação com o clima da capital do país ou uma dessas coisas. Mas no 4º dia ele ficou preocupado, viu que a remuneração estava ameaçada, ele estava de olho era no dinheiro dela e foi conversar com a galinha. Queria saber qual era a razão da mudança no formato dos ovos. Então a galinha lhe disse: Olha, é o seguinte, agora que eu sou funcionária pública federal, você acha que eu vou continuar sacrificando minha bunda, botando o ovo quadrado? Um caminhoneiro saiu do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, com seu caminhão carregado de galinhas. Na boleia, para lhe fazer companhia, ele levava um papagaio. No meio da estrada, na saída de uma cidadezinha daquelas, apareceu uma moça pedindo carona. O caminhoneiro não pensou nem 2 vezes. A moça era ajeitadinha, ele botou ela a seu lado e sumiu na estrada. Conversa daqui, conversa dali e ele foi direto. Cantou logo a moça. Ela disse que não e o caminhoneiro ficou uma fera. Olha, ou dá ou desce. A moça deu uma hesitadazinha. O caminhoneiro jogou o papagaio para trás da carroceria para ficar a sós com ela. Mas quando se viu sozinho, ela negou novamente. Então o caminhoneiro, sem paciência, disse: ou dá ou desce. E não é que a moça desceu?
ficou sozinha ali na estrada e o safado do motorista se mandou pro Rio de Janeiro. Pegou ali na estrada do Santo Cristo e foi desembarcar na Saúde. Parou o caminhão e quando foi conferir a mercadoria, levou o maior susto da sua vida. Os engradados estavam todos vazios. Não tinha uma só galinha no caminhão. Ou melhor, tinha uma pobre franguinha, toda encolhidinha lá no fundo, com o papagaio apertando ela no canto. Ô, desce, meu irmão! O zoológico de uma pequena cidade do interior acaba de comprar uma gorila fantástica. Ela brincava com os visitantes, era muito bonita e forte. Dentro de um mês, a gorila começou a mostrar sinais de agitação e causar alguns problemas. O veterinário do zoológico constatou que ela estava no cio. Precisamos arrumar um macho rapidamente para acalmar a gorila, disse ele ao diretor do zoológico. Então todos os zoológicos das cidades vizinhas foram acionadas, mas nenhum gorila na idade de acasalamento estava disponível. Todos estavam ficando desesperados com a situação, quando um funcionário disse: olha, eu acho que eu tenho a solução, viu? Me diga, meu filho, por favor, estamos ficando muito aflitos, disse o diretor. Olha, tem um moço aqui que faz a limpeza da jaula, o Tonho, que ele tem uma fama de tarado e de sempre traçar tudo que vê pela frente. O diretor não vê outra opção e chama o Tonho na sua sala. Oi, meu filho, o zoológico precisa de você, diz o diretor ao homem da limpeza. Como você sabe, a gorila está no cio e nós não encontramos nenhum macho. Bom, eu vou direto ao assunto. Você toparia fazer amor com a gorila por R$1.000? Olha, doutor, pode até ser que eu me interesse sim, mas será que eu posso lhe dar a resposta amanhã? O diretor aceita e no dia seguinte, Tonho vai até a sala dele e diz: olha, eu aceito a proposta, mas tem 3 condições. Claro, Tonho, pode falar. Primeiro, eu não quero beijar a gorila. Segundo, eu não quero assumir os filhos dela. E terceiro, o senhor me dá uma semana pra eu conseguir os R$1.000? A professora pergunta para o aluno: vamos ver se você consegue acertar, viu, menino? O que é que acontece se eu cortar a orelha? A senhora fica meio surda, professora. E se eu cortar a outra orelha? Aí a senhora fica cega. Cega? Por quê? Como assim? É porque não vai ter onde a senhora segurar seus óculos. 8 perguntas que mais irritam um professor. É pra copiar, professora? Preciso deixar quantas linhas, hein? Professor, isso aí vai cair na prova? A aula vai até que horas, hein? Professor, vale quantos pontos? A prova vai ser em dupla, é? Por que que o senhor nunca falta? Professor, tô com uma dúvida. Dá pro senhor repetir tudo de novo desde o começo? Por que a sala de aula parece o mar? Porque os professores navegam, os alunos boiam e as notas afundam. Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião. Após todos se acomodarem confortavelmente, eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos. Todos eles levantaram e correram desesperadamente para fora do avião, quase em pânico. Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu lugar. Quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma, ele explicou: eu sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram, essa coisa não vai dar nem a partida. Uma garotinha chega para o professor e pergunta: professor, quanto é 7 vezes 8? Você sabe a resposta. Confio em você. 49? Muito bem. Dias depois, o professor em um bar pensa: eu não sei por quanto tempo mais eu conseguirei esconder que nunca aprendi a tabuada do 8. A menina chega para a professora e pergunta: professora, a senhora já corrigiu as provas? Ainda não, minha filha. Eu tenho várias turmas, não tenho só vocês, não. E a professora continua a aula normalmente. Turma, vocês fizeram as tarefas de casa? Um engraçadinho se levantou e respondeu: não, nós temos vários professores. No dia da entrega das notas, a professora diz para um aluno: olha aqui, viu? Você fica esperto que as suas notas estão muito baixas. E o menino, sem perder a pose, respondeu: é para combinar com seu salário, professora.
Um garoto chega atrasado na escola. Quando ele entra na sala de aula, a professora diz: "De novo atrasado, menino?" Ué, professora, não é a senhora que diz que nunca é tarde para aprender? Na última semana de provas, um aluno pergunta: Professor, o que é que vai cair na prova, hein? Ele dá uma olhadinha pra trás e responde: lágrimas. No meio da rua, um ladrão anuncia o assalto. O sujeito que estava sendo assaltado de mão pro alto responde: "Calma, rapaz, eu sou professor." O assaltante, comovido, pede desculpa, tira um trocado do bolso e dá ao professor. Dois amigos se encontraram e um disse: "Rapaz, eu lembrei hoje do meu amigo professor da faculdade, o seu falecido Walter. Uma vez ele me perguntou por que eu havia escolhido o curso de TI. Eu respondi que queria ficar rico criando coisas inovadoras. Pouco tempo depois ele morreu." De quê? De doença ou acidente? Não, nenhum dos dois. Ele morreu de rir. Na aula de biologia, a professora pergunta: "Seres parasitas que se multiplicam por conta própria e devoram tudo que encontram pela frente. Do que eu estou falando, crianças?" Um menininho lá atrás levanta a mão e responde: Políticos, professora! Na aula de português, a professora pergunta aos alunos: "Qual é o tempo da frase 'Eu cheguei em casa molhado'?" Um aluno levanta a mão e responde: Tempo chuvoso, professora! Na aula de química, o professor pergunta: "O que é que acontece com o ferro se ele for deixado à chuva e ao sol?" Ele enferruja, professor. "E com o ouro?" Ah, o ouro ele some bem rapidinho. Na aula de anatomia, a professora explica: "O animal que tem 4 pés é um quadrúpede." Em seguida, olha para os alunos e pergunta: "Você que tem 2 pés, como é o nome?" A menina, sem pensar, responde: Ana, professora. O professor de matemática levanta uma folha de papel em uma das mãos e pergunta ao aluno: "Se eu dividir essa folha em 4 pedaços, com o que eu fico?" 4 quartos, professor. "E se eu dividir em 1000 pedaços?" Papel picado, professor. Depois de 40 anos como proctologista, João decidiu que já tinha dinheiro suficiente para se aposentar e assumiu seu verdadeiro amor, mecânica de automóveis. Então ele resolveu colocar em prática. Matriculou-se em uma aula de mecânica de automóveis e estudou muito. O dia do exame final veio e João se preocupou se ele seria capaz de completar o teste com a mesma proficiência que os seus colegas mais jovens. A maioria dos alunos completou o exame em 2 horas. João, por outro lado, levou 4 horas inteiras. No dia seguinte, João ficou encantado e surpreso ao ver uma pontuação de 150% para o seu exame. E João foi falar com seu professor depois da aula: "Olha, eu nunca sonhei que eu poderia ir tão bem no exame. Como é que eu ganhei uma pontuação de 150? E o professor lhe respondeu: "Olha, eu lhe dei 50% por desmontar perfeitamente o motor do carro e lhe dei outros 50% por remontar perfeitamente o motor. No final, eu te dei mais 150 por ter feito tudo através do cano de descarga." O professor pergunta para um dos alunos: "Quem nasce na Bahia é?" Baiano, professor. "Quem nasce em Minas é?" Mineiro. "Quem nasce no Rio é?" Peixe. Na escola, a professora vai explicando: "Se eu digo que fui rica, é passado. Então, Mariazinha, se eu digo que serei diretora, é o quê?" Futuro, professora. "E você, menino, se eu digo que sou bonita, é o quê?" É mentira. Um aluno disse para o professor de história: Professor, eu sinto muito orgulho dessa aula. "Por que você tá me dizendo isso, menino?" É porque daqui a 10 anos eu vou olhar pra esse caderno e vou falar: esse caderno tem história.
A professora pergunta a um dos seus alunos: se eu tenho 2 mangas em uma mão e 2 mangas na outra, o que é que eu tenho? Tem mãos grandes, professora. A professora volta a perguntar ao aluno: se você tem 2 bolos e um menino pega um de você, quantos vão sobrar? 2 bolos, professora. Deixa eu te perguntar de novo. Você tem 2 bolos e um menino pega um de você, quantos vão sobrar? 2 bolos e um menino morto, professora. Depois de mais de 5 anos longe e sem dar notícias, a filha aparece em casa. O pai logo exige uma explicação. Ai, pai, é que eu virei prostituta e não tive coragem de contar. O pai fica descontrolado. Isso é uma vagabunda. Você é vergonha da família. Nunca mais volta aqui em casa, viu? Desculpa, pai, eu imaginava isso. Porém, eu só quero deixar essa escritura de um apartamento no Morumbi para a mamãe, uma poupança de 500 mil para o meu irmão e para você esse Rolex e uma BMW Zero que está estacionada ali na rua. Você disse que era o que mesmo, minha filha? Prostituta, pai. Ah, que susto, minha filha. Eu entendi, professora substituta. Dê aqui um abraço em seu pai, minha filha. A professora pergunta ao aluno: quanto que é 1 menos 1? É 1, professora. Não, menino, eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma manga e eu a comi. O que é que sobrou? Sobrou o caroço. A professora pergunta a um dos seus alunos: me diga uma palavra com a letra C. Vassoura, professora. A professora questiona: e onde é que está o C da vassoura, menino? No cabo. Uma loira entra numa loja de eletrodomésticos e diz para a vendedora: por favor, me informe o preço daquela televisão, moça. A vendedora responde: ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. Então a loira pinta o cabelo de preto e volta a perguntar: por favor, me informe o preço daquela televisão. Ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. E como é que você sabe que eu sou loira, minha filha? É que aquilo ali, na verdade, não é uma TV, é um micro-ondas. Numa blitz, o guarda para aquela bela loira, que vinha na contramão e pede os seus documentos. Que documentos? Pergunta ela com ar inocente. A carteira de habilitação. Carteira de habilitação? Ai, meu Deus, lascou foi tudo. O guarda já começa a ficar impaciente. Pode me dar a sua identidade? Identidade? Você pensa que eu sou uma terrorista, é? Quer olhar minha cintura pra ver se tem uma bomba? O guarda já impaciente deu o bafômetro para a loira fazer o teste. O guarda se distraiu. Quando olhou, ele falou pra loira: ô moça, o bafômetro é pra soprar e não pra chupar. Então o guarda fez a última pergunta pra ela: pra onde é que a senhora pensa que vai? Bom, eu tava indo pra uma festa, mas eu acho que já acabou, que tá todo mundo voltando. Em uma certa tarde, uma morena, uma ruiva e uma loira conversavam. Quando a morena disse: bom, pessoal, podem ter certeza que as morenas serão as primeiras mulheres a pisar na lua. Mas a ruiva corta e emenda: nós ruivas é que seremos as primeiras a chegar na lua. Imediatamente a loira corta e diz: as loiras sim, que serão as primeiras mulheres a pisar no sol. Vamos marcar história. Mas a morena fala: como é que vocês loiras vão pisar no sol? Só de você chegar perto, você já morre derretida, boba. E a loira exclama: hello, a gente vai à noite, minha filha, tá tudo planejado já. Duas loiras estavam no céu e começam a conversar. Como foi que você morreu? Eu morri congelada. Nossa, que horror! Como é morrer congelada? Bem, primeiro você congela o braço, a perna, depois morre. E você, morreu de quê? Ah, eu morri porque eu tive um infarto. Nossa, como foi? Bom, eu estava desconfiando que meu marido estava me traindo. Aí então eu voltei do trabalho e vi que ele estava sozinho. Continuei desconfiado e fui procurar. Aí fui no porão, no quarto, no pátio. Corri tanto que tive um infarto e morri. Puxa, colega, se você tivesse procurado no congelador, nós duas estaríamos vivas. Sabe por que a loira vai na casa do dentista todo dia?
É porque no creme dental está escrito: visite seu dentista regularmente. Por que Deus deu à loira 1% a mais de neurônios do que a um cavalo? Para que a gente não saia escagando pelas passarelas da vida. A loira passou na padaria e perguntou: tem pão? E o padeiro respondeu: sim, acabou de sair. E ela disse: ai meu Deus, que pena. Então depois eu volto. Uma loira entra no avião com um bilhete de classe executiva e se senta logo na primeira classe. A comissária vem e lhe explica que ali não é o seu lugar e que ela vai ter que ir para a classe executiva. Ao que a loira diz em alto e bom som: eu sou loira, sou gostosa e vou para Sydney na primeira classe. Argumentos de cá, argumentos de lá e a loira no mesmo refrão: sou loira, sou gostosa e vou para Sydney de primeira classe. Por fim, a comissária desiste e vai falar com o copiloto. Ele vai então falar com a loira, mas em vão: sou loira, sou gostosa e vou pra Sydney na primeira classe. Por fim, os dois resolvem levar o caso para o comandante, mas esse disse: deixa comigo, vocês não sabem que eu sou casado com a loira? Eu entendo como funciona o cérebro dessas coisinhas. E vai e se senta do lado da loira. Com uns 10 minutos de papo, a loira se recolhe a sua insignificância e senta na poltrona da classe executiva. O comandante chega à cabine e, obviamente, a comissária e o copiloto quase o agridem, querendo saber como foi que ele conseguiu aquilo. E ele respondeu: foi fácil, simplesmente eu expliquei pra ela que a primeira classe não vai pra Sydney. Por que os professores não aplicam provas de respostas objetivas em classes, onde estudam muitas loiras? Porque a gente não sabe se é pra marcar o X ou com CH. Qual a diferença entre a loira e a pilha? É que a pilha tem o seu lado positivo. Por que a loira toma banho com chuveiro desligado? Porque no rótulo do shampoo diz: para cabelos secos. Por que a loira abriu um pacote de biscoitos dentro do supermercado? Porque estava escrito: abra aqui. Uma loira lusitana estava falando com outra loira pelo telefone. Ao final, se despedindo, uma delas combina: tá bom, então me ligue na sexta-feira. E a outra perguntou: tudo bem, um momento, deixa eu anotar aqui na minha agenda. Mulher, sexta é com X ou é com S? A outra, pensando um pouco, respondeu: bom, faz o seguinte, me ligue no sábado. Como uma loira mata um peixe? Afogado, né? Tinham 3 mulheres num carro no deserto. Uma ruiva, uma morena e uma loira. De repente o carro quebra. Aí a morena esperta disse: eu vou ficar com o carburador. Caso eu tenha sede, eu bebo a água. A ruiva disse que queria ficar com o banco. Caso ela sentisse cansada, era só sentar. A loira disse que ia ficar com a porta. Porque se eu sentir calor, é só eu abrir o vidro. Uma loira foi a um consultório. Doutor, eu estou com um grave problema de gases. Eu não consigo parar de peidar 1 minuto. E o pior, meu peido nem fede e nem faz barulho. Por exemplo, eu já peidei umas 20 vezes desde que eu entrei aqui e o senhor nem percebeu. Bom, seu problema é fácil. Basta tomar um comprimido uma vez por dia. Após 15 dias, a loira volta ao consultório. Doutor, pelo amor de Deus, seu comprimido só agravou meu problema. Não parei de peidar. E ainda por cima agora fede. Nem eu, que sou a proprietária dos peidos, tô mais aguentando. Mas pelo menos não faz barulho nenhum. Que bom, já curei a sua rinite. Agora só falta o problema do ouvido.
Afinal de contas, nem toda loira é burra, né? Uma loira estava sentada num avião e senta-se ao lado de um cara. O cara se vira pra ela e diz: vamos fazer um joguinho nós dois? A loira olha bem pra cara dele e diz: não, obrigada, eu estou cansada e quero tirar um cochilo. Mas o sujeito era um chato de galochas e insistiu: é um joguinho bem facinho, de perguntas e respostas. Eu faço uma pergunta, se você acertar a resposta, eu lhe pago R$10. Se você errar, você me paga 10. Não, querido, eu não estou interessada. A loira disse isso e virou-se para o lado e começou a cochilar. Mas o chato resolveu insistir: então vamos fazer diferente. Se eu errar, eu lhe pago 100. Se você errar, você só me paga 10. A loira viu que a coisa ia render e resolveu topar. E o cara perguntou: qual é a distância da Terra até a Lua? A loira meteu a mão na carteira e tirou R$10 e entregou para o cara. Em seguida perguntou: qual é o animal que sobe num morro com 2 patas e desce com 3? O cara se desesperou. Ligou seu computador, procurou, olhou no dicionário de bolso, ligou a internet, consultou vários amigos e por fim desistiu. Meteu a mão na carteira e tirou uma nota de R$100 e entregou pra loira. Ela pegou a nota, guardou-se e virou pra cochilar. Mas o chato não deixou barato. Sacudiu ela e disse: agora você me deixou curioso. Qual é esse animal? A loira meteu a mão na carteira, tirou R$10, lhe entregou e voltou a dormir. A loira não conseguia passar no teste para nenhum emprego, então resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro e logo pensou: eu vou sequestrar uma criança, assim eu resolvo a minha vida. Ela encaminhou-se para um parquinho de um bairro de luxo, viu um menino bem vestido e puxou ele para trás de uma moita e logo escreveu um bilhete: seu filho foi sequestrado, favor deixar o resgate de R$10.000 amanhã atrás da moita do parquinho, assinado loira sequestradora. Então ela pegou o bilhete, dobrou, colocou no bolso da calça do menino e mandou que o menino entregasse para sua mãe. No dia seguinte, a loira foi até o local combinado e encontrou uma bolsa. Ela abriu a bolsa e dentro tinha R$10.000 e um bilhete escrito: aí está o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma loira pode ter feito isso com outra. Eita, menino, olha eu aqui de novo. Eu voltei porque você esqueceu de clicar no gostei, né? No início eu pedi, mas foi tão ligeiro assim que eu falei que você acabou esquecendo, né? Aproveita, clique agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação para não perder vídeos, porque aqui toda terça-feira, toda sexta-feira nós temos vídeo novo. Eu quero que você esteja sempre antenado aqui. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. É do norte, do nordeste, do sul, centro-oeste, fora do país, de onde é que você está? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou marcar com um coraçãozinho, tá? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu desejo um grande beijo a todos vocês, um forte abraço. Antes que eu me esqueça, que eu vá me embora, me siga no Instagram, lá tem muita coisa, muita interatividade comigo. Eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, você pode procurar lá, Humorista Thiago, que é essa linda face aqui, ó. Olha que face linda e bela. Você vai ver lá, ela deixa assim, ó. Ai, que coisa mais maravilhosa, né não? Tô igual a Claudete, nossa amiga Claudete, loira, né? Quem assistiu os primeiros vídeos de loira sabe que a nossa personagem loira é Claudete, né, gente? Claudete, que não masca chiclete, que só anda de chevette, e o número dela favorito é o 27, né? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Vou deixar vídeos aqui recomendados com mais piadas sobre loiras. Clique em um deles, vá lá assistir. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até mais, fui!